E aí, galera, beleza? Professor Bruno na área, com mais uma videoaula de HTML. Isso aí! E nessa aula, nós iremos trabalhar com imagens, conforme prometido na aula passada, não esqueci. Vamos trabalhar com imagens, aprender aí como inserir imagens dentro da nossa página e a formatar, gerenciar essas imagens. Imagem de fundo, imagem inserida dentro da página, enfim, formatar tamanho, zoom, um monte de coisa aí. Tudo que a gente precisar formatar para imagem com CSS nós vamos aprender nessa aula, ok? Então, sem mais demora, vamos começar aqui, né? Com o nosso código basicão, certo? Aqui o título, que vai ser aula 9, imagens. Fecha o título, ok. Já vou abrir aqui o style de uma vez, já que nós vamos usar a formatação, né? Ok. Joia. E agora o body. Beleza. Tá aí nosso código básico. Deixa eu salvar isso aqui já de uma vez. Dentro da pasta aqui vai ser o aula 9. Já tem um arquivo aqui. Deixa eu ver se foi o que eu fiz. Deixa eu ver. Foi o que eu fiz. Vou substituir aula 9.html. Beleza. Joia. Tá aqui o nossa aula zerado, aula 9 zerado. Beleza. Tá aí, não tem nada nele. E vamos começar a trabalhar. Bom, para a gente inserir imagens, nós temos uma tag que é a tag img, certo? Mas o img só não basta. Eu tenho que indicar um parâmetro ali para falar para ele, para indicar qual imagem vai ficar nessa área. O img, ele reserva o local da imagem, certo? Mas não tem a imagem ali ainda. Para indicar qual a imagem vai ficar nessa área, nós vamos usar o parâmetro src, o source. Então, aqui dentro do src, nós vamos indicar o nome da imagem que eu quero posicionar nesse local. E aqui eu já tenho algumas imagens. Eu já preparei algumas imagens aqui, ó. Dentro da pasta fotos, já tirei algumas fotos que eu tirei. Imagens aqui, eu preparei uma imagem de fundo pra gente. E logotipos aqui, alguns logotipos, alguns carros aqui, enfim. Nós vamos usar primeiro essas imagens aqui da pasta fotos, algumas fotos que eu tirei aí. Bom, para inserir a imagem, vamos dar uma olhada aqui, ó, fotos. Eu tenho dentro dessa pasta esses arquivos aqui, que vão de F1 até F6, todos JPG, certo? Então, não basta eu vir aqui nesse caso e simplesmente indicar o nome da imagem, olha só, f1.jpg. Vou salvar e atualizar aqui, ó. Olha o que vai acontecer. Cadê a imagem? Ele está mostrando um íconezinho aqui, indicando que a imagem está quebrada. Por quê? O link está quebrado. Porque ele não conseguiu encontrar a imagem dentro da pasta onde o arquivo HTML está. Quando eu faço isso aqui, ele vai procurar na mesma pasta, né, onde o arquivo HTML está. E a imagem, olha só, o arquivo está aqui. A imagem não está aqui. Onde que ela está? Ela está dentro da pasta fotos, certo? Então, eu tenho que indicar aqui, nesse caso, né, a pasta fotos, ok? Então, eu falo que eu quero a imagem f1.jpg, que está dentro da pasta fotos. Salvando aqui, atualizando, tá aí a imagem f1.jpg, ok? Se eu tirar a imagem daqui, ó, vou recortar e colar ela aqui, na mesma pasta do arquivo HTML. Quando eu atualizar aqui, ó, vai dar erro de novo. Por quê? Porque ele não está encontrando a pasta
a imagem F1 na pasta Fotos. Então, eu tenho que tirar aqui a indicação da pasta Fotos. Agora funciona, ó. Certo? Porque a imagem está na mesma pasta do arquivo HTML. Mas eu vou deixar aqui, né, dentro da pasta Fotos para ficar organizado. Então, no meu código, eu vou ter que adicionar aqui a pasta Fotos. Certo? Joia! E dentro da pasta Fotos, eu já tenho outras aqui, né? Da foto 1 até F6. Eu vou inserir as 6 de uma vez. Certo? Então, vou aproveitar aqui o mesmo código, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Joia! E só mudar aqui, né? O nome do arquivo. F2, F3, 4, 5, 6. Salvar. Vamos ver, vou pressionar F5. Joia! Então, e as 6 fotos aí posicionadas. Ele não deu BR em momento nenhum, né? Então, colocou uma do lado da outra. Ah, por que ele não colocou outra aqui? Porque não cabe, né? Ele passou para baixo e colocou aí as 6 fotos para mim. Ok? Bom, isso basta para a gente inserir imagem dentro da página. E para eu formatar essa imagem? Então, vamos lá. Formatar, então, nós vamos recorrer aqui ao CSS, certo? Então, eu vou indicar que eu quero formatar a tag IMG, ok? Quais parâmetros eu quero colocar? Eu quero diminuir a imagem, eu quero diminuir a largura dessa imagem. Essas imagens, elas têm 600 pixels de largura e eu quero diminuir para metade, 300. Então, o parâmetro para largura é o width, que é a largura, né, em inglês. E eu informo aqui o valor da minha largura, 300 px de pixels, ok? Então, salvando aqui, vamos ver? Todas as imagens, quando eu pressionar F5, olha só, vão receber a mesma alteração. Por que eu já formatei todas de uma vez? Porque todas estão usando a tag IMG, certo? Então, ele formata a tag IMG, certo? Muito bem. Então, eu quero deixar aqui 3 em cima, vou colocar um BR e 3 embaixo. Ah, outro detalhe, como a tag IMG eu não preciso, eu não tenho como finalizar ela aqui, ó, vai ser o mesmo caso do BR, certo? No final, nós vamos colocar a barrinha ali para poder indicar que é o final da tag, o final do comando, ok? Então, vamos ficar 3 em cima e 3 embaixo, beleza? Imagem 1, imagem 2, imagem 3, BR, imagem 4, imagem 5, imagem 6. Joia! A altura, gente, eu também posso indicar, tá? Se eu quiser distorcer essa imagem, eu posso vir aqui e colocar o parâmetro de altura, o height. Eu quero altura 600 pixels, certo? Então, salvar. Vou pressionar, ele vai ficar com 300 de largura e 600 de altura, olha só. Tá vendo? Distorci as imagens aí nesse caso. Tudo bem? Se eu tirar a largura, olha só, vou deixar só a altura. Ele não mais vai aplicar distorção, ele vai deixar as imagens na proporção natural, certo? Porém, obrigando a altura 600 pixels. Tá bom? Por que aqui ficou para baixo? Aqui ficou só uma. Porque lembra? Eu coloquei 3 imagens e um BR. Ok? Então, aqui é o BR. Mas eu vou deixar com a formatação só de largura mesmo, os meus 300 pixels. Joia. Atualizando. Beleza. 300 pixels de largura, 3 imagens numa linha e 3 imagens de outra linha. Outras formatações para imagem. O que a gente tem? Bom, eu ainda posso formatar, por exemplo, além da largura e altura, borda. Se eu quiser trabalhar com borda nessa imagem, sem problema nenhum. Eu uso aqui o parâmetro border, que a gente já conhece. O que eu tenho que indicar no border? A espessura da borda, o tipo de borda e a cor. Então, vou colocar uma borda aqui de 10 pixels.
Tipo de borda, solid, a linha contínua, e cor preto, RGB, 2 para o R, 2 para o G, 2 para o B. Vamos ver essa borda aqui, salvando, pressionando F5, olha aí, todas as imagens com bordas, dá um charme, né? Dá um charme diferente aí. E a gente pode colocar bordas brancas também, eu posso preencher o fundo da página com a cor preto e colocar as bordas brancas. Vamos ver isso? Vamos formatar o fundo da página para preto? Então, body, parâmetro background traço color, cor preto para o fundo da página. E eu troco a cor da borda para branco. Joia! Vamos ver isso aqui. Pressiona F5. Tá aí. Fundo preto com as imagens em borda branco. Certo? Mas eu gostei do outro jeito. Eu preferi do outro jeito. Eu achei que assim ia ficar mais bacana, mas do outro jeito ficou melhor. Então, vamos voltar aqui. 1, 2, 3. Fundo para branco. 1, 2, 3. Borda para preto. Muito bem. Só atualizar aqui para a gente ver. Beleza. Continuando aqui. Bom, na aula de links, nós vimos que nós podemos programar o estado hover dos links. As imagens eu também posso. Vamos só colocar um novo parâmetro aqui para as imagens. Deixa eu passar isso para baixo, né? Igual a gente está acostumado a fazer, fica mais fácil de visualizar. A gente não precisa ficar dando zoom muito alto. Certo? Então, eu vou colocar aqui um parâmetro que é o cursor. O que o cursor formata? O cursor do mouse quando ele estiver posicionado em cima da imagem. E eu quero que apareça o cursor hand, que é a mão. Olha só, ela não é link. Vou atualizar. Quando eu colocar o mouse, vai virar a mãozinha, tá vendo? O cursor hand. Ok? Beleza? Joia! E aqui eu vou formatar o estado hover. Aqui, ó, img, igual a gente fez com o link. Olha aqui, ó, estado hover, certo? O que eu quero? Eu quero mudar a borda. Então, vou pegar aqui, ó, o border, 10 pixels mesmo, linha sólida, porém a borda vermelha. Olha só. Salvando, atualizando, quando eu colocar o mouse em cima das imagens, então, vai ficar o cursor hand e a borda vermelha. Olha que bacana, certo? Para ficar mais interessante ali, indicando que é aquela que eu estou posicionada. Joia? Muito simples. Eu posso formatar outras coisas também lá no hover, como, por exemplo, o zoom. Olha só, eu posso adicionar aqui o parâmetro CSS, que é o parâmetro zoom, que dá uma ampliação, ele faz uma ampliação na imagem mesmo. Então, vamos passar isso aqui para baixo. Ok. Joia. E o parâmetro zoom, eu quero, por exemplo, ampliar em 50%. Então, zoom de 150 pixels, não, né? Por cento, ok? Eu estou ampliando aqui em 50%. O zoom natural é 100. No over, ó, além de mudar a cor da borda, certo? Para vermelho, ele vai aplicar um zoom de 150%. Vamos ver isso? Salva, atualiza, F5. Quando eu posicionar na imagem, olha aí, ó, aplicou o zoom de 150%, tá vendo? Ele aumenta a imagem. Como essas imagens estão na página, elas são deslocadas, né? Ele vai deslocar as outras imagens. Se elas estivessem dentro da estrutura div, isso não aconteceria. Mas a gente ainda não sabe trabalhar com div, né? Nós ainda iremos aprender a trabalhar com divs mais para frente. Mas tá aí. Olha só, o zoom a gente já sabe fazer. Tá vendo? Só usando o CSS hover, um recurso muito simples, tá vendo? Que dá um efeito, um impacto
bacana aí, que é a questão do zoom. Ah, eu quero dobrar de tamanho. Tudo bem, 200%. Aqui, ó, vai ficar com altura 600 pixels. Olha só, altura não, né? Largura 600 pixels. Ele dá mais zoom ainda nas imagens. Tá vendo, gente? Então, bem bacana aí, certo? Com formatações CSS simples, sem muita dificuldade. Ok? Vamos a outras imagens aqui. Deixa eu diminuir essas aqui um pouquinho mais. Deixa eu colocar largura 200 pixels e zoom de 150 mesmo. Salvar, vamos ver se assim, joia. Assim vai ficar um pouco melhor. Vou até diminuir um pouquinho a borda, tá? Porque eu quero mais espaço aqui para as próximas imagens que a gente vai trabalhar. Então, vou deixar aqui borda de 5 pixels. Vou inserir outras imagens aqui. Vou inserir aqui em cima, tá? Para não ficar descendo muito a página. Então, vamos lá. IMG, SRC. Eu vou inserir da pasta carros, certo? Então, olha aqui, ó, dentro da pasta carros eu tenho Fiesta, Gol, Onix e Palio. Os principais concorrentes aí da categoria, né? Temos de nacionais. Então, vamos lá. Gol.jpg. São 4 carros, certo? Então, copiei aqui. Gol, Palio, Onix, Fiesta. Joia, deixa eu dar o BR aqui, né? Vou colocar uns 2 BRs aqui. Ok, para dar uma distância aqui das fotinhas. Tá lá. Opa, o que eu errei? Eu errei que eu não indiquei a pasta, né? Para as imagens, olha só, elas estão dentro da pasta carros. E eu não indiquei aqui a pasta carros. Então, faltou esse detalhe aqui, tá vendo? Chamei a atenção de vocês em relação a isso e eu mesmo esqueci desse detalhe. Beleza. Tá aí os carrinhos aí, com 2 BRs de distância. Vou colocar mais 2. Vou copiar esses 2 aqui. Dá mais 2 ali. Joia. Cadê? Deixa eu ver. Beleza, agora a distância ficou boa. Mas os carros, gente. Detalhe, eu não quero aplicar essa formatação nos carros. E aí? O que eu tenho que fazer? Bom, eu posso recorrer às classes. Como eu não quero a formatação de hover, nem nada aqui nos carros, ao invés de aplicar essa formatação aqui nas imagens, olha só, eu vou criar classes. Eu vou criar uma classe aqui que eu vou chamar de fotos. E outra classe aqui, outra classe não, né? Na verdade, a mesma classe, porém, o estado over para essa classe. Olha só, vai mudar tudo. As imagens vão perder as configurações, tá vendo? Não tem mais aqueles recursos, porque nenhuma agora usa a classe. Então, nessas imagens aqui, nessas fotos, eu vou aplicar aqui, ó, a classe fotos. Joia. Copiar aqui. Classe fotos, classe fotos, 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 fotos. Muito bem. Salvo. Quando eu atualizar, só as fotos, os carros não, ó, só as fotos vão receber aqueles recursos lá que a gente fez, certo? Porque agora são as únicas imagens aí que usam as classes. Os carros não usam mais as imagens das classes, tá certo? Joia, então outro detalhe aí importante, ok? Fizemos a formatação aqui para as classes e adicionamos. Os carros não estão sem formatação nenhuma, né? Então, com o modo padrão, como elas vieram aí.
Sorte que couberam todas aqui bonitinho, né? Mas estão com a formatação padrão que eu redimensionei. Beleza? Vamos agora para outro tipo de imagem aqui. Vamos aplicar esses BRs aqui. Certo? Para dar quebra de linha. Joia. E vamos inserir algumas imagens aqui, que vão ser essas aqui, ó. Dos logotipos. Os logotipos daqueles carros lá. Então, deixa eu renomear isso aqui para VW Logo, Ford Logo aqui mesmo, não tem jeito. Esse aqui vai ser o Fiat.png, e esse aqui o GM.png, certo? Notem que todas essas imagens, a extensão é PNG, tá? Porque elas estão com fundo transparente. Isso é uma coisa importante que a gente vai ver logo, logo. Então, olha só, eu vou inserir essas imagens aqui. IMG, SRC, ok. São 4, então já vou inserir 4 aqui. Todas estão na pasta Logos. Então, as imagens vêm da pasta Logos. E são as imagens vw.png, gm.png, fiat.png e ford.png. Ok, vamos ver essas imagens aqui na nossa página. Joia! Então então tem as imagens dos logotipos, dos carros, das fotos. E agora eu quero diminuir essas imagens aqui. Então vou criar uma classe para elas. Vou criar a classe Logos com o parâmetro de largura, onde eu quero que essas imagens tenham a largura de 250 pixels. Não precisa do ponto e vírgula, né? Porque é só aquele parâmetro que eu quero. E vamos adicionar a classe aqui nessas imagens. A classe Logos. Joia. Copiar aqui o comando. Colar, colar, colar. Salvando. Atualizando. Ok, logotipos com 250 pixels. Ó, ficou fora da ordem aqui, né? Vamos colocar o do Volkswagen, Fiat, GM e Ford. Só trocar o Fiat com o GM aqui. Recorta aquele ali. Cola ele aqui. Joia. Salva. Atualiza. Beleza, agora ficou na ordem certinha aí dos carros. Bom, essas imagens dos logotipos são todas PNG. Tá? Elas estão com fundo transparente. Essas aqui não, são JPG. O fundo é branco. Isso influencia muito quando a gente aplicar a cor de fundo na página. Então, veja bem, eu quero colocar, vou colocar aqui um vermelho aqui na cor de fundo, mas um vermelho bem claro. Então, vou colocar aqui o vermelho base, certo? E vou adicionar bastante aqui das outras cores, para como se eu estivesse adicionando branco. Então, vou adicionar aqui A0, A0. Então, FF para o Red, A0 para o G, A0 para o B, certo? Então, atualizando aqui, ele vai mudar a cor de fundo, olha só. Um vermelho com bastante branco. E aqui é o detalhe da diferença das imagens JPG, os carros, né, são JPG, para as imagens PNG dos logotipos. O JPG não tem fundo transparente, então fica esse branco aqui, né, contornando a imagem. Os PNG também tem esse fundo aí, só que ele trabalha com canal alfa, com transparência. Ele diz que esse fundo aqui vai ser transparente, tá certo? Então, não aparece aí o fundo. Muito bem. Vamos trocar esse fundo para azul. Preferi ele azul. No mesmo tom aqui, porém, com a cor azul. Salvar. Atualizar. Joia. Tá aí com a cor azul aí o fundo. Tá vendo? Aqui trocou o fundo, né?
Todas aí com fundo transparente. Um outro tipo de imagem agora que nós vamos trabalhar são as imagens de fundo. Eu quero aplicar uma imagem aqui para compor o fundo da minha página. E eu preparei uma imagem para isso, que é essa imagem aqui, barra fundo. Como que a gente aplica a imagem no fundo? Eu gosto de aplicar direto aqui no CSS. A gente já tem um CSS aqui, né? De fundo, na verdade. Eu ia fazer outro aqui, mas a gente já tem o CSS aqui de fundo, com a cor de fundo, ok? Para não confundir, nós vamos colocar, porque ele é meio roxeado, né? Vamos colocar aqui o fundo verde, tá? E vou aplicar a imagem de fundo. Então vamos ver como que a gente trabalha com imagem de fundo. Para a imagem de fundo, nós vamos usar o parâmetro background image, tá? Com o parâmetro URL e o nome da imagem que eu quero aplicar. A imagem está na pasta, como é que chama a pasta? Imagens, e a pasta se chama barra fundo.jpg. Vamos ver isso? Salva, atualiza, olha aí, ó, a imagem inteira aí, tá vendo? Agora, olha um detalhe, gente. Olha a minha imagem de fundo, olha aqui. Olha o tamanho dela. 24 de largura por 90 de altura. Como que uma imagem dessa preencheu a página inteira? Porque esse é o padrão de imagem de fundo, certo? A imagem de fundo, ela tem como padrão preencher o fundo inteiro. Ela vai repetindo até preencher o fundo inteiro de onde ela está aplicada. Como ela está aplicada no body, ela vai repetindo até preencher o fundo inteiro. Felizmente, eu posso controlar essa repetição. Claro, né? Com esse parâmetro aqui, ó. Aqui, ó. Repeat. Eu posso colocar aqui, por exemplo, que eu quero repetir aqui, ó. Repeat com o valor repeat x. Ou seja, vai repetir só no eixo x. Olha aqui, vamos ver? F5. Opa, não deu não. Deixa eu ver o que eu errei aqui. Aqui, ó. Errei aqui, ó. Aqui não é repeat. Aqui é background repeat. Então, ó, background traço repeat. Aqui, ó, background repeat. Com o valor repeat x. Repetir só no x. Vamos ver isso agora? Pressionei F5. Beleza, olha aqui, ó. Fiz uma barrinha aqui, né, no fundo, no topo do site, com a imagem que é pequenininha, mas está se repetindo aí no eixo X até completar toda a janela. Mesmo que eu diminua o zoom, olha só, a barrinha nunca vai sumir. Sempre vai estar lá, certo? Porque ela sempre está no fundo, né, repetindo no X. E eu posso ainda controlar aqui, por exemplo, repeat Y, onde ela vai repetir só aqui, ó, no eixo Y, olha só. Vendo, só repetiu aqui no eixo Y. O repeat, que é o valor padrão, olha aqui, ó, vamos testar. Ele preenche a tela inteira, nos dois eixos. E o no repeat. No repeat, que é sem repetição. Ou seja, ele coloca uma imagem só. Olha ali, ó. Só uma imagenzinha sem repetição. No meu caso, eu quero repetir no eixo X, ok? E aplicar alguns BRs aqui antes das imagens, para descer um pouquinho os logotipos. Joia! Tá aí a imagem de fundo, ok? Eu nem vou deixar esse, vou tirar esses BRs aqui, porque fica legal os logotipos aqui, a gente vê que vê de uma outra forma, né, o fundo, que eles têm fundo transparente, tá bom? Então, assim que trabalhamos com imagem, gente. Nessa aula de hoje aprendemos a administrar imagens, tá? A inserir imagens dentro das páginas. O CSS de formatação dessas imagens, ok?
a diferença de imagens com fundo transparente e imagens JPG sem o fundo transparente. Então, basicamente foi uma aula para a gente reforçar, para a gente entender mesmo esse básico de imagens. Quando a gente estiver trabalhando com layouts, nós vamos obviamente falar de imagens, né? Porque nós vamos montar o layout de página usando divs com imagens e textos, tabelas, enfim, montando uma página inteira aí, juntando tudo isso que a gente viu para criar uma página, certo? Que são as aulas de layout. Nós vamos falar novamente de imagens e mais algumas formatações e possibilidades com a imagem. Nessa aula foi para a gente entender o basicão aí de imagens, como que a gente insere imagem no fundo da página e insere imagens na página. Insere e administra essas imagens, né? Formata essas imagens aí. Certo, pessoal? Beleza. Vamos só mudar esse fundão para branco aqui. Cadê aqui, ó? Fundão para branco. Para ficar mais interessante essas imagens aqui, né? Dos carros. Aí, ó, pelo menos a gente não vê aquele fundo e continua vendo aí a transparência aqui dos JPG, dos PNG. Tá certo, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido aí como trabalhar com imagens. Quem tiver alguma dúvida, alguma sugestão, postem aí nos comentários, certo? Aquela mesma dica, cliquem lá no joinha, tá? Porque isso aí ajuda bastante. Quem não se inscreveu, se inscreva no canal, tá bom? Para receber aí, sempre tá recebendo as novidades quando eu postar alguma aula. Quando o livro já estiver pronto, o livro de jogos em Flash, eu vou fazer um vídeo só pro livro, tá, gente? Falando do livro, como que vocês encontram, o que vocês acham aí dentro do livro, tá certo? Vou ficando por aqui, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau.